Olá para você que está conosco aqui na TV Indaiá, canal 26 UHF, chegando agora ou já acompanhando a nossa programação, ou também nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, pelo www.tvindaiá.com.br. Você já sabe, a nossa programação acontece ali em tempo integral. E eu sou Jair Italiani e esse é o Papo Livre que está no ar. E o Papo Livre de hoje é com o médico Gil Serra, ele que já foi inclusive vereador aqui, mas a especialidade do Gil é homeopatia. Gil, obrigado pela participação no nosso programa. Vamos começar falando dessa história. Por que você se tornou homeopata e não um médico da medicina alopata? Né? Não, é uma história curiosa, né? Quando eu era menino, meus 15, 16 anos, o meu avô, né, ele teve câncer. E que teve câncer na próstata, inclusive, e foi abandonado na época, não era como hoje, tem alguns tratamentos. Hoje, praticamente, o câncer da próstata ainda é perigoso. Mas naquela época ele já estava com metástase na coluna, era um caso avançado. E ele foi, os médicos falaram, não tem tratamento, o senhor vai... Isso foi em 1970 e pouco, né? E ele foi mandado para casa praticamente desenganado. E aí, na época, tinha aquele médico famoso de São Paulo, até hoje tem a homeopatia, Almeida Prado. Almeida Prado. Já ouviu falar, né? Já Tem ouviu falar, 46, claro. Todo mundo usa aí. E ele tinha em São Paulo um instituto de pesquisa sobre o câncer, chamado Instituto de Pesquisa Anhembi. E ele tratava e pesquisava o câncer. E meus pais conseguiram, através de um amigo lá, e inclusive a mãe do Almeida Prado morava em Campinas. E ele vinha visitar a mãe, ele já era velhinho, a mãe mais velhinha ainda, tomando homeopatia. Poxa. Ele tinha 70 e pouco, a mãe tinha quase 100. Nossa! E ele, ao visitar a mãezinha, ele deu uma passada lá para ver meu avô. Lá em Campinas. E aí, resultado, ele falou, olhou, tal, vamos começar um tratamento. Resultado, passou uns 2 anos, meu avô estava curado com homeopatia. Tá brincando? Curou, viveu mais 10 anos, morreu de outra coisa, não morreu de câncer. Então, quando eu era menino ali, daí ele começou a tratar a gente ali em casa, viu meu avô, dava uma dor de garganta, uma beladona, um remedinho, e eu vi que a homeopatia era uma coisa muito legal. E quando eu resolvi ser médico, eu lembrei do Dr. Almeida Prado, lembrei do meu avô e falei, putz, isso é uma medicina legal. E aí, resolvi ser homeopata. O que é um homeopata? Vamos traduzir para o pessoal. Olha, a homeopatia, ela é bem antiga. O princípio da homeopatia vem lá da Grécia. Né? Todo mundo pensa que é uma coisa que é só agora, não. Vem da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga tinha 2 correntes médicas. Como existe hoje, a homeopática e a alopática, né? A homeopática, ela enxerga a pessoa, vamos dizer assim, na sua totalidade. Que nós temos a mente, o corpo e a alma. Tá. Certo? A homeopatia considera a existência da mente, dos pensamentos, de alguma coisa além do físico. E ele ele estuda, compreende que as pessoas são formadas não só pelo físico, mas tem uma energia por detrás disso, que naquela época chamava energia vital, e aí chamou-se vitalismo, essa concepção. Corrente. E depois, na mesma linha, vamos dizer assim, tem a alopatia, que é aquele que considera que tem só física, o corpo, reações químicas, e que se trata a química, curou. Entendi. E que a doença é um problema do físico, é uma disfunção física. A homeopatia não, é uma disfunção das emoções e do físico também, mas o físico por consequência. E as emoções, os desequilíbrios emocionais como a causa. Entendi. E quando você vai consultar com um homeopata ou leva uma criança, tudo, a criança está com uma dor de ouvido que não sara, toma antibiótico, não melhora tal, a gente vai tentar descobrir o que está por detrás daquilo. Então, às vezes a criança é uma criança que não gosta de ser corrigida. Então, quando o pai vai lá e corrige ela, por exemplo, não faça isso e tal, aquilo lá dói no ouvido dela, ela não quer ouvir. E aquilo lá vai dando, por exemplo, doenças de repetição no ouvido. Olha que interessante, é um conceito diferenciado. Ou aquela pessoa, por exemplo, tem uma garganta. Ela quer falar uma coisa, engole o sapo. Então, aquele que a pessoa vai engolindo, aquela que hoje na psicologia eles chamam de somatização. Tá. Você queria falar, não falou, engoliu. Inclusive o Dr. Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, estudando Hipócrates, olha, lá da Grécia Antiga. Da Grécia. Ele foi lá no Corpus Hipocráticos e ele viu que tinha na época da Grécia, lá de Sócrates, Platão, tinha um funcionário que trabalhava com um cara lá, o cara deu uma lavada nele e o cara quis responder, mas se ele respondesse ia perder o emprego. E o cara engoliu. Aí chegou a noite, o cara começou a ter asma.
Falta de ar. Caramba. Aí o Dr. Hahnemann começou a fazer essa relação. O Hipócrates Hipócrates fez a relação. descreveu nos seus livros lá da Grécia Antiga que as emoções poderiam provocar doenças. E o Dr. Hahnemann, em 1800 e pouco, na Alemanha, retomou esse pensamento e criou a homeopatia. Que caramba. Você sabe que uma das coisas que eu achei interessante foi que eu tive câncer um tempo atrás, e uma das coisas que o meu oncologista, claro que ele, isso não tem nada a ver, mas um outro médico me disse, olha, o câncer, invariavelmente, ele vem recorrente de um problema emocional. Tudo bem que você pode ter uma predisposição... Sim. Química, mas... Ou genética, ou né? genética, familiar. Mas no meu caso nem isso tinha. Apareceu tal, e aí ele falou, isso tem muito a ver com um estado de tristeza profunda, uma decepção muito grande, alguma coisa que realmente desencadeou o processo. Eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? E tem mesmo, hoje. E assim como dizem que o diabetes também é aquela questão da falta de alegria, coisa e tal, falta de açúcar na vida, qualquer coisa do gênero. Falta de sabor, né? De sabor na coisa, Eu falei, será que... perdendo o gosto, o sabor e tudo. É. Você vê, hoje, por exemplo, existem pesquisas médicas que eles comprovam assim, você recebe uma má notícia, um falecimento de alguém e tal. Depois de 24 horas, eles fazem o exame de sangue, os seus glóbulos brancos, eles caem. É mesmo? E hoje está comprovado que existe, por exemplo, o câncer, não sei se você sabia disso. Todos nós fabricamos todos os dias células cancerígenas no nosso corpo. Certo. Só que nós temos um glóbulo branco, um soldadinho do nosso sangue, que vai lá e digere a célula cancerosa. Uhum. Se você tiver uma tristeza prolongada, uma mágoa, um ressentimento, que às vezes até vem da infância, esse sistema de destruir a célula cancerosa, que é fabricada defeito de fabricação, pode falhar e aí pode desenvolver o câncer. Essa é uma das teorias. Eu achei interessante pelo seguinte, recentemente tenho um tio que o filho mais velho dele morreu de forma besta, né? Teve um AVC com 43 anos, né? Mas também comia carne, fazia tudo que não podia, entendeu? Sim, os excessos ajudam. Os excessos ajudam. E ele teve uma morte prematura. Não deu um ano, esse meu tio desenvolveu um câncer, mais um ano ele morreu. Quer dizer, foi uma coisa assim... A relação das emoções com o nosso corpo físico é fantástico. É uma relação hoje muito estudada pela psicologia, por algumas áreas da psiquiatria. E a homeopatia já estuda isso desde o seu princípio, em 1800 e pouco. Por exemplo, as pessoas que estão numa cama, que perdem os membros, os movimentos, lesão na coluna, está mais do que comprovado que ele começa a ter aquelas feridas quando ele desiste, que ele desanima, que ele não vai recuperar. Entendi. Que ele acha que aí ele entra aqui em depressão, que ele não consegue, não vai andar nunca mais, a vida dele está acabada. Se ele encara de uma forma negativa, o corpo dele reage, começa a formar aquelas feridas e muitas vezes morre, tem pneumonia e vai a óbito. Mas se o cara permanece animado, as doenças, as feridas não aparecem ou retardam mais para aparecer, ou se aparece, cicatriza. Então, existe uma relação direta das emoções com a nossa saúde física. Bacana, Nossa, né? isso é muito bacana. Na Grécia Antiga tinha um provérbio, você deve ter ouvido falar, depois transformou em latim. Mens sana in corpore sano. A mente sadia, o corpo é sadio. Que interessante. E assim, como é que faz para o médico ser um homeopata? Ele faz a faculdade... Então, bacana, isso é boa pergunta. A homeopatia, ela é uma medicina como vamos dizer assim, é uma medicina como a outra, como essa medicina alopática, tem toda uma configuração científica, metodologia, pesquisa, trabalho científico. Ela tem uma ciência por detrás dela. Não é uma coisa assim como algumas pessoas pensam, que é uma coisa assim de acreditar, uma crença. É uma ciência. Em 1978, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade médica. Tanto que, vamos dizer assim, eu sou especialista e prestei um título, uma prova, pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, então eu tenho o título de especialista. Como tem o pediatra, como tem o ginecologista, tem o homeopata. Tá. Então ela é uma medicina reconhecida pelo Conselho Federal, reconhecida pelas leis como a ginecologia, a pediatria, psicologia e psiquiatria. Que legal. Então e o médico tem que fazer o mesmo caminho, ele tem que se formar médico
E buscar a especialidade. Fazer a pós-graduação, a residência, o curso de pós-graduação e prestar o título de especialista. Ah, legal. Ô Gil, uma das coisas que as pessoas comentam comigo, às vezes quando falo de homeopatia, ela é diferente da alopatia, por exemplo, que você está com uma dor, aquela coisa tudo, você toma um remédio, dali a pouquinho passa. E a homeopatia é uma coisa que demora, é uma coisa mais complicada. Não, não é verdade. Não é verdade? Tanto que, vamos dizer assim, tá aqui. Mito. Estão assistindo aqui, eu tenho quase 30 anos de formado, né? E aqui em Indaiatuba eu estou praticamente uns 25 anos mais ou menos, que logo que eu me formei, já vim para cá trabalhar. Tem aí quem está nos assistindo, as nossas crianças que nós cuidamos. Então, diariamente nós temos os nossos pacientinhos que têm dor de garganta, dor de ouvido. Ao contrário do que as pessoas pensam, ela age até, vamos dizer assim, mais depressa que um antibiótico. Vamos dar um exemplo para você. Se você tem uma dor de ouvido, você toma um antibiótico, 3 dias é para começar a funcionar o antibiótico. Lembra que o médico fala, até 3 dias vai ter febre. A partir do 3º dia não vai ter mais febre, não é para ter febre, e aí vai melhorando. Quando a gente examina o ouvido de uma criança que está tomando antibiótico 10 dias, 12 dias, 14 dias, você enxerga o ouvido assim, ainda ele demora para recuperar, ele está doente ainda, ele está sarando, matando a bactéria, mas ainda está doente. Com a homeopatia, em 1 semana você olha o ouvido recupera. Nossa, e a gente usa o medicamento homeopático, você tem uma ideia, diferente até do outro, do alopático. Um antibiótico você toma de 8 em 8 horas, às vezes de 6 em 6 horas. Na crise da dor, a gente pinga o remédio homeopático, tem um sistema que chama Método Plus, e você toma de meia em meia hora um golinho, para acelerar o processo de cura. Então, essa ideia que demora, as pessoas que, vamos dizer assim, não sei quem que inventou isso, talvez para dizer que desanimar as pessoas de tratar com homeopatia. Entendi. Mas o que a gente vê é o seguinte, no começo, quando as mães começam a tratar com a gente, eu trato inclusive bebezinho de 6 dias, já começo a tratar. Até velhinho de 80 anos. Então, quando a gente começa a tratar com a homeopatia, uma gripe, um resfriado, a mãe fala, não, mas essa bolinha, essa aguinha, essa gotinha. Mas depois, com a utilização do remédio e a eficácia que ele tem, que é muito grande, que as pessoas notam, percebem, a pessoa adere ao tratamento e não quer tomar outra medicação. Estou conversando aqui com o Dr. Gil Serra, ele que é médico homeopata. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto e a gente continua o papo, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O Papo Livre é com o Dr. Gil Serra, ele que é médico homeopata. Nós estamos falando de homeopatia, que é uma medicina que poucas pessoas falam, né, mas que dá muito resultado. Tanto é verdade que o Gil está aqui há mais de 30 anos e está com um leque de pessoas atendidas que vão, como ele disse, desde o bebezinho de 6 meses até o vozinho de 80 anos. Gil, a homeopatia serve para qualquer mal ou então, só para algumas coisas específicas? Isso que é legal da homeopatia. Na verdade, eu posso até falar com um certo orgulho, são 3 gerações já praticamente nós estamos cuidando. Né? Já cuidei da avó, já cuidei do filho, agora estou cuidando do neto. Então, eu tenho o prazer de receber no consultório, doutor, o senhor não lembra de mim, eu tinha bronquite, eu sarei e tal, agora estou trazendo o meu filho. Né? Então, já estamos aí na 2ª, 3ª geração. A homeopatia ela é muito legal porque ela não se preocupa tanto com a doença que a pessoa tem. Ela se preocupa com o doente. Então, nós dizemos na homeopatia que a homeopatia não trata a doença, ela trata o doente. Nós vamos entender por que aquela pessoa está com aquela doença. Estava dizendo para você, às vezes a pessoa tem uma ferida na perna que não sara. Então, uma ferida é um machucado, uma mágoa, alguma coisa que não fechou, que não cicatrizou, que a pessoa se magoou, se suscetibilizou, e ela não consegue perdoar, não consegue esquecer. O legal da homeopatia é que ela tem um medicamento que ajuda a pessoa a apagar aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele trauma que às vezes a pessoa passou. Porque a pessoa, o que é um trauma? É uma situação que às vezes uma criança passou, você era criança, assim, mais forte do que você tinha condições de receber, de suportar. E a homeopatia faz o quê?
ela ajuda a pessoa, tem medicamentos que modificam os estados emocionais. Então melhora a mágoa, diminui a tristeza. Quando a pessoa tem um rancor de alguém, por exemplo, fala, doutor, eu não consigo esquecer. Eu perdoo, mas não esqueço. Na verdade, ele não perdoa. Ele fala que perdoa, mas se ele tivesse perdoado, ele esquecia. Então, na homeopatia tem os medicamentos que a gente dá e depois de 90 dias, 4 meses, a pessoa volta lá e eu pergunto assim, como é que está aquela... Gozado, doutor, parece que eu não lembro mais daquilo. Que eu lembrava frequentemente daquilo. Aquilo não saía da minha cabeça, até sonhava com aquilo. A pessoa fala, nossa, doutor, não tenho lembrado mais. E aí o que acontece? O problema que ele tem, a ferida, a doença, o diabetes, tudo vai se equilibrando também, vai ficando de mais fácil controle. Se é uma doença crônica, fica de mais fácil controle. Se é uma doença aguda, a pessoa sara. Entendi. É muito bacana. Que bacana. Essa era uma coisa que eu não entendia muito bem e não conseguia enxergar a homeopatia dessa forma. É muito bacana. Confesso que tinha sempre um certo preconceito em relação a isso. Talvez ninguém tinha explicado para você dessa forma. Até porque é aquela história, desde criança a gente é educado na alopatia, então qualquer coisinha, aspirina. Então, e olha, nós estamos no Brasil, né? Vale a pena dizer o seguinte, na Europa, não sei se você sabia, a rainha da Inglaterra, por exemplo, tem um médico homeopata real. Você não sabia disso? Não. Opa! Não fala baixo que deixa a Dilma descobrir isso aí, nós estamos perdidos, aí que nós estamos danados. Tem um médico homeopata que fica lá no Palácio de Buckingham e que cuida da família real. Família real. O Gandhi, Mahatma Gandhi, tinha o seu médico homeopata. Na Europa, na Alemanha, é muito comum a homeopatia. De cada 10 farmácias, você tem umas 5 homeopáticas e 5 alopáticas. A Europa é muito mais conhecida que aqui. Na verdade, a indústria farmacêutica também não tem interesse, né, na homeopatia. Isso é uma coisa interessante de você falar. Quando existe algum artigo dizendo que a homeopatia é igual placebo e tal, sempre a gente descobre que lá por detrás tem uma indústria farmacêutica financiando aquela pesquisa para tentar derrubar a homeopatia. Porque, na verdade, o remédio homeopata, ele é basicamente... Muito mais barato. Muito mais barato. E o melhor, a pessoa, vamos dizer assim, ela se cura. Um antibiótico, por exemplo, agora vamos dizer assim, vamos falar assim, mas o homeopata não dá antibiótico, a gente usa, né? Mas se você ter uma ideia, hoje eu falo sempre isso para meus pacientes, se todo mundo, digamos, em Indaiatuba inteiro se tratasse com homeopatia, e nós tivéssemos médicos homeopatas suficientes para tratar todo mundo, nós precisaríamos de cada 10 farmácias, precisaria de uma alopática e 9 homeopática. Seria a proporção. Entendi. Agora o mundo está tudo invertido, né? Agora, mas o que acontece? Se você observar, cada esquina tem uma farmácia. Então, gente, é um absurdo. Você chega num lugar, caiu, vai subir um prédio. Não, dali a pouco tem uma farmácia ali. Então, e é uma do lado da outra. Então não é uma indústria de saúde, é uma indústria de doença. Morte. É uma indústria de morte, porque eu fico impressionado de ver o número de farmácias que tem, por exemplo, em Campinas, é assustador. Você vai, é uma do lado da outra, e assim, são concorrentes, aí eu tomava uma medicação que assim, custava R$220, mas se eu tivesse o cartãozinho do laboratório, caía para R$113. Por que tudo isso? Por que essa diferenciação? Aí eu aprendi também, por conta de uma pós-graduação em marketing, que existe uma questão de mercado que se você começa com preço baixo, você depois não pode mexer, então você tem que começar com o preço lá em cima e proporcionando os descontos. Aí eu pergunto para você, se o sujeito que está ganhando 120, vendendo o remédio de 220 por 113, ele tem uma margem vigorosa de lucro, quanto não estaria ganhando se ele tivesse vendido por 220? Ou seja, é uma indústria carésima, e quem precisa mais desses remédios de ponta? São os aposentados, as pessoas mais simples, isso mesmo, que não têm acesso. Então como é que faz? Então, é todo o princípio da sociedade, ampliando, deixando só a farmácia, né? Porque às vezes é necessário, tomar antibiótico e tudo, mas o princípio da sociedade, né? Você vê, nós estamos vivendo de agrotóxico, nós estamos vivendo de venenos, insumos Então existe uma tendência no mundo agora a voltar ao natural. Quer dizer, alimentos naturais, medicamentos naturais. E a homeopatia está voltando por causa disso, nesse sentido. Eu vi uma matéria esses dias atrás, aí, aqui, acho que foi no Correio Popular, que a população de abelhas
está diminuindo significativamente. Aí você fala, nossa, o que tem uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Gente, a abelha, ela poliniza. Se ela não polinizar, não tem... Isso mesmo. Não tem fruta, não tem planta. Quer dizer, e tudo por quê? Por conta dos agrotóxicos. Foi Einstein, parece que disse, que quando as abelhas desaparecessem, nós estaríamos próximos de uma extinção. De um fim do mundo. Porque não vai ter comida. Como é que vai ser? Então, na verdade, essa discussão também da homeopatia. Do transgênico, porque é o seguinte, a Terra hoje já não comporta mais produzir, acho que em 2010, a Terra tem uma capacidade de produção para sustentar a população em cima dela. Em 2010, uma vez, nós já ficamos devendo metade dessa população, quer dizer, já produziu uma vez e faltou mais metade para dar comida para todo mundo. Isso mesmo. Quer dizer, até o final do século aqui, nós vamos ter uma deficiência muito grande. Então, há necessidade realmente de se ter um sistema que você previna as doenças e possa gerar comida. E pegando esse gancho seu, o que é mais legal? Com a homeopatia, às vezes, por exemplo, você vê, às vezes eu encontro pessoas que nem encontrei agora há pouco aqui, né? E falam, eu estou nem aparecer mais no consultório, mas porque a pessoa fica mais saudável. Nem da homeopatia ela precisa mais. Doutor, de vez em quando eu dou umas bolinhas lá, o menino melhora. Entendeu? Então até a gente melhora a alimentação. O homeopata não é só remédio. A gente vê a alimentação da pessoa, o ambiente psicológico, a educação, o comportamento dos pais perante os filhos. A gente faz um estudo multidisciplinar. Entendi. Não é só remédio e só... E isso serve para o marmanjo também? Serve. A gente vê o comportamento da mãe, porque às vezes a criança tem um comportamento que a mãe está alimentando. A omissão da mãe, o desconhecimento dela. Então a gente trabalha, a homeopatia trabalha todo o contexto social, familiar, psicológico, emocional. Então é uma visão, vamos dizer assim, que a gente chama hoje de medicina quântica, né? Tá. Uma visão multifatorial, vendo as múltiplas possibilidades. Isso que é legal. A homeopatia já trabalha dessa forma. Que bacana. Estou mudando de pato para ganso. Oi. Foi vereador de 2000 a 2004. Como foi essa experiência na política? Nós estávamos falando sobre isso aqui. Olha, no sentido de aprendizado foi muito grande, né? Eu costumo dizer que eu tinha 40 anos na época. E nos meus 40 anos de vida, nos meus 4 anos de vereador, eu aprendi mais do que nos 40 anos. Anteriores, né? Sobre acho que eu diria que a política é a vida como ela é. Aquela nua história, e crua, né? Nua e crua. Então foi uma experiência, para mim, muito boa nesse sentido de compreender como as coisas funcionam, né? Mas do ponto de vista de manter... Inclusive, eu parei a política, né? Nós estamos cuidando mais da homeopatia. Nós estamos numa fase muito difícil da política, né? De transição. Eu acho que nós temos uma política antiga, aquele sistema... Como está mudando a alopatia, a homeopatia, a visão da medicina, a política, realmente, eu acho que a juventude que vem aí está trazendo uma nova concepção. Haja visto aí esses nossos procuradores, essas pessoas. Então, eu acho que nós temos que mudar. A política A política é uma coisa muito legal, né? Porque a política é a arte, né, do polis, da cidade. De administrar uma cidade para o bem coletivo. E não para um bem de uma meia dúzia de pessoas, como tem sido até hoje, né? Lamentavelmente, nós temos visto aí, a gente vê lá, Cunha cai, Dilma cai, né? Então, os interesses pessoais, eles estão sobrepostos ao interesse da maioria. Fazendo uma analogia com a homeopatia, né? Vou comparar a homeopatia com a política. Na homeopatia a gente fala assim, ó, o médico, ele existe para o paciente e não o paciente para o médico. Certo. Hoje é uma medicina mercantilista, né? Quando é mercantilista, não estou dizendo que todos são, mas quando o paciente que existe para o médico. Mesma coisa eu diria da política. O político devia existir para a cidade, para o bem coletivo, para o cidadão, e não o contrário. O cidadão para manter o político. E aí vira uma casa da mãe Joana, como nós estamos assistindo aí. Eu estava vindo para cá e vendo que, por exemplo, algumas empresas estão investindo. O Abílio Diniz foi em Nova York dizendo que o Brasil estava em liquidação, né? Num primeiro momento eu fiquei puto, falei, nossa, o que esse cara foi dizer isso? Mas parando para pensar, ele foi vender um produto dele, foi vender uma marca dele, e como empresário de muito dinheiro, ele está dizendo, gente, tá barato, vamos investir lá, vamos investir no Brasil. De certa forma está trazendo... Então não foi pejorativo, embora a mídia tenha tentado dar esse caráter pejorativo, eu não vi dessa forma depois que eu entendi a jogada. Ele está dizendo, não, para quem tem dinheiro... Vamos investir no Brasil. Vamos investir no Brasil.
Muito pelo contrário, diferente dos políticos que nós estamos tendo aí, visto aí, que está tudo na toca para não apanhar, o empresário foi lá dizer o seguinte, falou, olha, está na hora de investir no Brasil porque ela está barata e depois vocês vão ganhar dinheiro. E aí teve uma multinacional francesa que veio aqui, investiu 1 bilhão de dólares e comprou uma parte significativa de uma empresa de cosméticos, a Risqué, uma coisa assim. Então, veja bem, foi uma demonstração clara de acreditar que essa crise política vai passar, porque a crise no Brasil é política mais do que econômica, e que vai ter seus desdobramentos positivos a partir de então. Eu acho que é esse tipo de crença que a gente tem que ter. Agora, viu, o que eu ia dizer, do ponto de vista de política ainda, falando um pouquinho, os jovens que estão aí, seus filhos, meus filhos, eles estão com uma outra visão. Eu acredito que nós aí, como você falou, daqui 2 ou 3 gerações, nós teremos uma reforma. O mundo vai ter que se reformar. Vai ter que haver uma nova transformação na medicina, que já está acontecendo, na política, que está começando agora. Né? A política está um pouco atrasada. Né? Como sempre, essas coisas atrasam mas vai acontecer. Eu acredito no nosso país, no nosso Brasil. Eu acho que nós somos realmente um país... perseverante e de crença, né? Potencial. Nós temos que acreditar. Nós temos que melhorar as escolas para que as crianças sejam livres pensadoras, pensem por si mesmo. E não fechar a escola, né, governador? Mas tá certo. Gil Serra, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Volte mais vezes. Obrigado. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz.